1 Coríntios, capítulo 7, versículo 14. Vamos lembrar do que o apóstolo São Paulo disse. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido crente, né? Doutra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Veja bem, irmãos, o apóstolo São Paulo não explicou pormenores como isso funciona. Mas nós vamos ver nas Escrituras que não é assim ao pé da letra. Uma pessoa é crente dentro de casa, todo mundo tomou santo. Não, irmão. Pela persistência de uma mulher santa, uma mulher que não aceita a coisa errada do esposo e dos filhos, ela vai manifestar a luz. E o marido, não é? Pela força e poder do Senhor Jesus e pela sabedoria de uma mulher santa, porque a mulher sábia edifica a sua casa. Seus filhos deixarão de fazer muitas coisas, já estão no processo de edificação. Seu marido, por fim, ou ele vai se dobrar, ou o Senhor vai pesar sua mão sobre ele, porque isso tem acontecido. Não estou falando de boca para fora. Uma mulher persistente, ela tem vitória no lar. O marido costuma deixar completamente, pelo menos a metade, 50% da sua vida, ele se dobra pelo poder de Jesus Cristo, ele passa a se tornar mais santo do que imundo. Passa a deixar muitas coisas estranhas e erradas. Eu conheci várias mulheres cujos maridos não são cristãos, e através do seu testemunho, e elas insistentemente ensinando, né, com sabedoria, os maridos deixaram de fazer muitas coisas, como por exemplo, xingar palavrão, foram ficados. Como por exemplo, ficar em chocarrices, brincadeiras inconvenientes, porque uma mulher prudente, uma mulher sábia, uma mulher casta, ela chama a atenção do marido para ser conforme ela. Agora, uma mulher corriqueira, o marido, se não for cristão, segue os dois, né, no mesmo passo. Vamos ver então outras escrituras. Ezequiel 18. Agora a coisa muda um pouquinho de figura, porque nós vemos o que o apóstolo São Paulo escreveu sem explicar, mas aqui Ezequiel explica melhor essa situação. Nós vamos, juntamente com os irmãos, ler Ezequiel 18, versículo 20 ao 30. Está escrito: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, com ele. Claro, você praticou a justiça, o outro vai se dar bem. Através da prática da justiça que você praticar, Deus vai abençoar o outro? Não, Deus vai abençoar você. Se você é pai, você pratica a justiça, seu filho não pratica a justiça, há um corte aí, há uma diferença. Agora, se o seu filho seguir a prática da justiça que você segue, claro, através de você está sendo santificado, porque está aprendendo, você é espelho para ele. Né? A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas, se o ímpio, a palavra ímpio aqui é aquele que pratica injustiça, mas se o ímpio se converter, ou seja, mudar de todos os seus pecados que cometeu, olha a maravilha, olha o amor de Deus, aquele que ouvir, aquele que atentar para essas palavras, será abençoado pelo Senhor. Ou quem nos ouvir, quem nos ver através do vídeo, será abençoado pelo Senhor. Escute o que o Senhor fala para você neste momento. Aleluia, glória a Deus. Diz aqui: mas se o ímpio se converter de todos os caminhos, se o pecador se converter dos seus pecados, todos os caminhos errados que cometeu, e guardar todos os mandamentos, todos os meus estatutos, fizer juízo de justiça, certamente viverá, não morrerá. Não irá ao inferno, terá vida eterna. Diz o Senhor, ele apagará, ele não vai lembrar das práticas injustas feitas por um pecador que se arrepende. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança, glória a Deus, aleluia, contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. A partir do momento que uma pessoa toma uma decisão ao ouvir a palavra de Deus,
ao ouvir a oportunidade, porque tem pessoas, irmão, praticando coisas erradas, porque ninguém também lhe deu a oportunidade, ninguém chegou a ele e disse para ele: olha, ainda tem algo para você. Aleluia. Eu conheci um homem que disse: olha, ser crente para mim não dá, porque eu já matei muita gente. Eu falei: você já matou? Você já? Eu acho que não tem mais jeito para mim. Já fiz muita coisa errada. Falei: mas a Bíblia diz que o Senhor perdoa os teus pecados, e dos teus pecados Ele não vai te lembrar mais. Aí ele olhou para mim, os olhos dele encheu de lágrimas. Há uma esperança para o Senhor. É só o Senhor querer e aceitar o presente de Deus. E aqui está escrito no livro de Ezequiel, não só no Velho Testamento, mas no Novo também, aleluia. Diz o Senhor: desejaria eu, de qualquer maneira, a morte de um pecador, do ímpio? Diz o Senhor Jeová: não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Deus te dá a oportunidade nesse momento. Mas desviando-se o justo da sua justiça, observe que se um justo, o que nós estamos lendo agora no versículo 24, se um justo se desviar para o caminho ou da direita, ou se desviar para a esquerda, e não prosseguir na justiça que ele aprendeu, com certeza coisas estranhas vão acontecer. Vamos ler. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, quer dizer, se igualando ao pecador lá fora. Se o cristão se igualar ao pecador, se você que é justo se igualar àqueles que estão errando, você vai receber uma ações tremendas de Deus. Porventura viverá por uma árvore, você vai viver, diz o Senhor, de todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, deles morrerá. Veja-se uma pessoa que é justa, sai dos caminhos de Deus, deixa de fazer coisas boas e passa a copiar uma vida estranha dos que estão lá fora. Toda a sua justiça que ele praticou anteriormente será esquecida para sempre, não virão em memória. Deus é justo, irmão. Se um pecador vem para os caminhos do Senhor, seja ele quem for, seja qual pecado que ele tenha praticado, se ele se arrepender de verdade e passar a praticar a justiça de Deus, os seus pecados que praticou, ele não virão em memória. Porém, se um justo se desviar, sair da via, sair do caminho, estiver fora, ou até dentro das igrejas, estiver crente fora da palavra de Deus, pastores fora da palavra de Deus, alguma coisa que ele praticou quando ele começou a servir a Deus, no seu primeiro amor, não virou em memória. Tem que começar novamente. E se morrer da transgressão, irá ao inferno. O Senhor diz aqui: dizeis, porém, que as pessoas daquela época, através do profeta Jeremias, Deus falava. E as pessoas diziam para o profeta, não só Jeremias, mas Ezequiel, que era o contemporâneo. Aqui é o profeta Ezequiel. Eles diziam: o caminho do Senhor não é direito. Tem muita gente dizendo que esse negócio de servir a Deus, que não é de igreja, não é de Bíblia, está tudo errado. Está errado porque a pessoa não consegue se encaixar na verdade. Está errado. Porque a Bíblia diz que os caminhos de Deus é loucura para as pessoas que estão lá fora. Mas a Bíblia diz também que a sabedoria dos sábios do mundo é loucura para Deus. Porque o homem se empenha em ser sábio, em entrar numa faculdade, ser doutor, ser professor, ser cientista, ser inventor, ser o que for na vida. Ele se sente muito importante quando alcança um nível de sabedoria superior. Mas com a sabedoria que o homem alcança na terra, ele não terá a vida eterna. Então isso é loucura. Porque o homem, através da sabedoria, se obedece e não consegue ser humilde para receber a verdade da palavra de Deus. Mas Deus vai triunfar, e os sábios vão tremer diante de Deus naquele dia. Vão chorar e se arrepender, diz a palavra de Deus. Mas será tarde demais. E quando estiver vivo, quem estiver ouvindo a palavra do Senhor, há tempo, porque Deus é amor e Ele é misericordioso. Dizem, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, e todas as nações, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos, errados, tortos, diz o Senhor. Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas converteu-se o ímpio, o pecador, da sua impiedade que cometeu, e praticando o juízo e a justiça,
conservará este a sua alma em vida.